Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 14 de dezembro. A vacinação das doses de reforço contra a Covid não passa dos 50% no Distrito Federal. Uma força-tarefa faz operação contra o desmatamento e a ocupação ilegal de terras indígenas no Pará. E ainda, o aumento do número de queimadas no Maranhão preocupa os ambientalistas. Agora no Brasil TV. A vacinação contra a Covid está praticamente estagnada no Distrito Federal. Desde junho, o governo do DF não reduz a idade para a quarta dose, que parou nos 40 anos. O resultado, quem não quer se vacinar continua não se vacinando. E quem quer também não consegue se vacinar porque o limite de idade não deixa. A vacinação contra a Covid continua, mas não tem fila. Essa imagem é de hoje cedo na UBS da Asa Norte, na 114/115 Norte. Bem diferente da imagem de quase 2 anos atrás. Quando a vacinação começou no DF, lá em janeiro de 2021, foi aquela correria. Era importante se proteger de casos graves e das mortes por esse vírus que surgiu. Vamos completar 2 anos com vacinas disponíveis, mas, mesmo assim, tem gente que ainda nem tomou a primeira dose, não completou a segunda dose e muito menos a terceira dose, o reforço. Veja, os dados são do consórcio de veículos de imprensa. 81,77% dos moradores do DF tomaram a primeira dose, 79% já tomaram a segunda e apenas 48,31% receberam a primeira dose de reforço, terceira dose. Menos da metade. Lembrando, podem se vacinar com a terceira dose as pessoas a partir de 12 anos. E parece que esse ritmo não vai acelerar tão cedo. De um lado, a vacinação não avança entre as pessoas que podem se vacinar ou ainda não procuraram os postos. De outro, tem gente doida para tomar mais uma dose, mas não pode. É que a trava na vacina está na quarta dose, ou segundo reforço. Apenas 621.301 doses foram aplicadas porque o limite está parado em pessoas com 40 anos ou mais. Essa regra não muda desde junho. E por que a Secretaria não amplia essa vacinação? Para quem quer e precisa. A resposta oficial do governo é que o DF segue a orientação do Ministério da Saúde. Mas não é o que acontece em outras cidades. Nossa vizinha, Valparaíso, já oferece a quarta dose a partir de 18 anos. Essa especialista explica que o DF tem autonomia para reduzir, sim, a idade da aplicação do reforço. A Secretaria de Saúde conta com os imunizantes disponibilizados pelo Ministério da Saúde e já poderia verificar de aumentar a faixa etária que hoje é a partir de 40 anos. A Secretaria de Saúde diz que tem investido na chamada busca ativa. As equipes do projeto Vacina em Casa hoje estão na Vila Telebrasília. Eles vão de casa em casa em busca de pessoas que não completaram o ciclo vacinal. Os coletadores de dados checam também os cartões de vacina para outras vacinas pendentes. Nós temos o ponto aqui, os enfermeiros estão lá até 4 da tarde vacinando. O posto avançado de vacinação está montado na Capela São Pedro Nolasco. Os moradores podem vir tomar a vacina aqui ou recebem a dose em casa com o carro da vacina. Os coletadores fazem essa identificação de cartões de vacina que precisam ser completados e eles adesivam a porta daquelas residências em que foi constatada a necessidade de vacinação e também acionam dentro de um aplicativo que nós temos nos dispositivos móveis que a equipe possui. Eles então informam por georreferenciamento a equipe de vacinação que estará num veículo. O coordenador de atenção primária lembra a necessidade de tomar as doses de reforço da Covid. Nós percebemos que as pessoas deixaram de dar tanta importância. Então, temos uma cobertura ainda que precisamos melhorar bastante em primeiro reforço para as pessoas de até 40 anos e para as pessoas acima de 40 anos temos uma segunda dose de reforço a ser feita para completar o esquema.
A Polícia Federal, o IBAMA e o Ministério Público Federal fizeram uma operação contra o desmatamento e a ocupação ilegal de terras indígenas no Pará. A sede da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, em Brasília, também foi alvo de busca e apreensão. A polícia diz que fazendeiros e servidores públicos estão envolvidos nesse esquema. Eles comercializavam terras em área de proteção. Ninguém foi preso, mas as equipes cumpriram mandados de busca e apreensão em 16 endereços aqui no Pará e ainda em Tocantins, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal. Mais cedo, policiais estiveram na sede da FUNAI em Brasília. A TV Globo apurou que um dos alvos da investigação é um servidor de carreira do alto escalão da fundação. Geovânio Catuquina é chefe do Departamento de Índios Isolados e é suspeito de facilitar a invasão de terras, emitindo pareceres falsos que diziam não haver indígenas isolados na área explorada irregularmente. Nós não conseguimos contato com o Geovânio ou com a defesa dele. Os investigadores também foram até a área invadida no sudoeste do Pará. Eles destruíram um acampamento com mais de 60 barracos e retiraram os equipamentos utilizados para derrubar as árvores. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a Ituna Itatá é a terceira terra indígena com a maior área de floresta derrubada este ano no Brasil. A FUNAI divulgou uma nota informando que não comenta investigações em curso e que está à disposição para colaborar com a polícia. O aumento das queimadas no Maranhão preocupa os ambientalistas. Você vai saber agora o que tem sido feito para mudar esse cenário. A Janaína Bordalo traz as informações. O Maranhão conseguiu evitar grandes e médios incêndios este ano. Eu converso com o coronel, comandante do Corpo de Bombeiros, Célio Roberto, que vai nos falar então dessas ações. Coronel, como é que foram essas ações durante todo este ano? As ações, elas começaram primeiramente, diretriz do governador Brandão, é que tanto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente quanto o Corpo de Bombeiros intensificassem as ações preventivas e também as intervenções, inclusive, se fosse o caso, atuando de forma repressiva. Isso foi feito, nós participamos em vários momentos com os municípios, também treinando naqueles municípios com histórico já de grande número de queimadas brigadas, para que atuassem de imediato naqueles casos em que houvesse qualquer princípio de incêndio florestal. Esse trabalho, com um tempo-resposta muito eficaz, tornou possível que se evitasse incêndios de média e grande proporções aqui no estado do Maranhão. Além disso, teve também o aumento do número de brigadas, né? E a análise desses boletins feitos este ano servirão para um planejamento para o ano que vem. O Maranhão aí em 4º lugar no ranking nacional de focos. Isso vocês acreditam que deve até melhorar esse ranking? Deve sim. No ano de 2021 nós ficamos na 3ª posição e agora melhoramos mais, passamos para a 4ª posição. O Maranhão, ele tem esse histórico, porque também tem a questão cultural, né? O homem do campo, ele faz uso do fogo para preparar o solo, para fazer o plantio, e isso tem sido substituído com boas práticas, uma ação aí que integrada da Secretaria de Meio Ambiente com o Corpo de Bombeiros. A gente espera que esses resultados, a partir de agora, eles fiquem cada vez melhores. Obrigada, Coronel Célio Roberto. Janaína Bordalo de São Luís, para o Brasil TV. A gente fala agora da queda de um helicóptero na zona oeste do Rio de Janeiro. 4 turistas estavam a bordo, mais o piloto. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. O Genilson Araújo, a bordo do Globocop, traz as informações para a gente. O acidente aconteceu no final da manhã dessa quarta-feira. O helicóptero modelo Colibri SC-120 bateu violentamente contra o solo. Não se sabe ainda se o acidente aconteceu durante uma manobra de pouso ou decolagem. O helicóptero pertence à empresa L Rio, que funciona há muitos anos aqui no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste. O choque foi tão violento que a cauda do helicóptero acabou
se desprendendo. Havia 5 pessoas a bordo, o piloto e mais 2 casais. Os 2 casais foram levados para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Foram submetidos a exames e, de acordo com a direção do hospital, o quadro é considerado estável. O piloto recebeu os primeiros socorros ainda no local do acidente, com ferimentos leves. Como disse, ainda não se sabe se o acidente ocorreu durante uma manobra de pouso ou de decolagem. O helicóptero pertence à empresa L Rio, que funciona há décadas aqui no Recreio dos Bandeirantes. O local da queda fica bem próximo de onde funciona esta empresa. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, vai investigar a queda. Genilson Araújo para o Brasil TV. Os 4 passageiros do helicóptero são turistas da Argentina e da França e, como você viu na reportagem, passam bem. A Secretaria de Assistência Social de Campo Grande está com uma campanha para atender pessoas que estão nas ruas pedindo dinheiro. A orientação é que a população não dê esmolas, mas sim avise onde estão essas pessoas para que elas recebam atendimento digno e especializado. Quem anda por ruas e avenidas movimentadas da capital já deve ter visto essa cena. Pessoas pedindo dinheiro nos semáforos. Sempre eles aproveitam o semáforo, que é a hora que a gente para, né? Com a plaquinha, né? Fica com aquela plaquinha. Eles pedem muito para ajudar eles, né? Para se alimentar. Você costuma ajudar? Sim. A estimativa da Secretaria de Assistência Social de Campo Grande é que metade dos pedintes, seja no trânsito ou não, são estrangeiros ou estão de passagem pela cidade. Desde a última segunda-feira, a Secretaria de Assistência Social tem intensificado o trabalho de abordagem a essas pessoas 24 horas por dia, com 11 equipes nas 7 regiões da cidade. Esse trabalho acontece não só no centro, mas também em bairros. Até agora, foram 265 atendimentos e 35 encaminhamentos. Nós abordamos, em primeiro lugar, para saber a situação, se ele tem residência, se ele mora aqui ou não. De repente é um caso de encaminhamento para um CRAS acompanhar, porque ele já tem residência fixa. Se ele não tem residência, a gente encaminha para uma casa, oferece um encaminhamento para a Casa de Passagem e Resgate, que é uma casa que nós temos parceria com o município, ali nós temos 80 vagas. E ali faz o encaminhamento, ali a gente faz uma ação com a FUNSAT, né, que é a Fundação de Trabalho do município, ofertando vagas de emprego. Os assistentes sociais ainda orientam a população a denunciar a situação, não dar dinheiro e reforçar que a SAS oferece ajuda. Os nossos abrigos, nós temos café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, sem contar a caminha quente, limpinha, banho, né? Um chuveiro elétrico, quem gosta de tomar banho morno, então ele tem a possibilidade sim de ser super bem acolhido. A seguir, a época de nascimento de tartarugas no Amazonas. E uma pesquisa do IBGE revela que o Distrito Federal tem a maior alta do país no valor do metro quadrado da construção civil. Brasil TV de volta com a informação da Polícia Civil de Pernambuco, que confirmou a morte do turista alemão assaltado e agredido no Recife na semana passada. A gente tem mostrado aqui os relatos de insegurança no centro do Recife. Ontem, um suspeito desse crime foi preso. Foi aquela correria no Pátio do Carmo, no centro do Recife. O ladrão tinha acabado de roubar o celular de um adolescente. De acordo com testemunhas, ele estava armado com uma faca. Este outro vídeo mostra um ladrão que foi contido por pedestres depois de roubar um celular na Avenida Nossa Senhora do Carmo, que fica em frente à Basílica do Carmo, uma região de grande movimento da cidade. São tantos assaltos que os padres da Basílica contrataram segurança particular e diminuíram a quantidade de missas. É um espaço muito vulnerável, não somente final de semana, mas todos os finais de semana, todos os dias tem acontecido vários assaltos. As pessoas entram na Basílica, às vezes quando saem da Basílica são abordadas. Essa região é conhecida como Recife Velho. Tem monumentos e igrejas que ajudam a contar a história de Pernambuco. A Basílica do Carmo, por exemplo, é de 1767.
é muito procurada por fiéis e um dos principais pontos turísticos do bairro de Santo Antônio. Mas a insegurança na região tem tirado o sossego de quem visita ou de quem passa por aqui. Quando eu percebi que era assalto, eu comecei a gritar socorro, socorro, socorro. E as pessoas pararam, me olharam e os 3 correram. Na quinta-feira da semana passada, um turista alemão de 81 anos foi assaltado enquanto passeava com outras 3 pessoas pela Avenida Nossa Senhora do Carmo. Ele foi esfaqueado, levou uma rasteira e bateu com a cabeça no chão. Hoje, a Polícia Civil confirmou a morte do turista. A informação é de que, infelizmente, a vítima veio a óbito. Agora se trata de um latrocínio consumado. Ontem, um homem foi preso suspeito de participar do crime. No bairro de São José, também no centro do Recife, os roubos são constantes. Foi aqui que este advogado foi vítima de um assalto. A sensação é de desespero no momento que acontece. Você se sente desacobertado, você se sente impotente, que você não pode fazer nada e funciona numa fração de segundos. A Polícia Militar afirmou que reforçou a segurança da região. A gente está lançando 132 policiais militares desde as 7 da manhã até as 20 horas. Nós temos policiais montados a cavalo, nós temos policiais em motocicletas, nós temos policiais motorizados em viaturas 4 rodas. Então a gente fica nesse acompanhamento. Uma mulher foi presa transportando drogas num ursinho de pelúcia. O caso foi no Mato Grosso do Sul. O caso aconteceu em Pastos Bons, a 445 quilômetros da capital São Luís. Os investigadores da Polícia Civil visitavam um bar da cidade na tentativa de levantar informações sobre uma ação criminosa que havia acontecido no dia anterior, quando encontraram a mulher. Assustada com a presença dos policiais, ela tentou fugir e se esconder num banheiro, o que levantou ainda mais suspeitas. Durante a abordagem, os policiais encontraram, escondido dentro da bolsa, um ursinho de pelúcia. Num exame mais detalhado, os agentes acabaram descobrindo 880 pedras de crack. A mulher foi autuada em flagrante e presa por tráfico de drogas e transferida para a unidade prisional de São João dos Patos, município vizinho, onde vai ficar à disposição da Justiça. De Caxias, Murilo Lucena para o Brasil TV. A gente fala agora da construção civil. Quem procura uma casa para comprar já deve ter notado que os preços dispararam nesse ano. E segundo o IBGE, Brasília teve um aumento bem significativo no valor do metro quadrado. Veja os detalhes na reportagem do Washington Luiz. O preço médio para construir 1 metro quadrado no DF ficou em quase R$ 1.750 em novembro, um aumento aproximado de 2% na comparação com outubro. Os dados são do IBGE e mostram que esse foi o maior aumento do país. O Distrito Federal é o primeiro da lista do aumento, levando em conta esses 2 meses. Depois vem Pará, Roraima, Amazonas e Santa Catarina. E se considerar os meses de janeiro a novembro deste ano, o custo do metro quadrado subiu 10,4% no DF. A analista do IBGE explica que o aumento ocorre por conta do custo da mão de obra. Apesar da queda da parcela de materiais, o DF foi a unidade da federação com a maior variação mensal, influenciada por reajuste previsto em convenção coletiva no setor de obra, principalmente em relação à mão de obra. E essa variação no preço das obras influencia o mercado de compra e venda de imóveis. Segundo o setor, o aumento tem deixado os clientes mais cautelosos. Os fatores que estão influenciando, é justamente a questão política, que aconteceu agora no segundo semestre, a situação do fim de ano e a situação da Copa do Mundo. Todos esses fatores influenciam na tomada de decisão do cliente. Ele passa a jogar para o ano que vem, às vezes uma decisão de comprar ou vender um imóvel. E para quem não quer esperar, a dica é analisar as condições e tentar negociar sempre. Selecionar de 5 a 10 imóveis, para a pessoa, imóveis similares que ela deseja comprar. E aí tirar uma média disso. Então ela vai saber se o imóvel que ela deseja está dentro do preço ou não. Agora, olha só esses nomes. Pinga, birita, aguardente, quebra-gelo, queima-goela. Esses são apenas alguns nomes dados para a nossa tradicional cachaça. Um patrimônio para os brasileiros que vem conquistando cada vez mais mercados. É durante a safra que o movimento costuma ficar maior por aqui.
Funcionários são contratados para a colheita e para o processamento da cana, que vai virar cachaça. O caldo é retirado. E o Brix, que é a quantidade de açúcar do líquido, é acertado para a fabricação da bebida. Ela é fermentada e passa pelo processo de destilação nesses alambiques de cobre. Essa fábrica fica em Lençóis Paulista. O investimento aqui começou em 2009 para profissionalizar e ampliar uma tradição familiar. Mas o start das vendas começou anos depois, ganhando mercado aos poucos, até chegar na exportação da cachaça feita aqui. Retomar a tradição, né, da família, a tradição de Lençóis Paulista também, que no meados da década de 50, aqui chegou a ter quase 50 alambiques. A qualidade do produto passa pelo tempo de armazenamento nos tonéis de madeira para envelhecimento, processo que muda a cor, o aroma e traz maciez na hora de beber. E esse setor cheio de peculiaridades na fabricação, para diferenciar no sabor, ganhou consumidores na pandemia e tem tido cada vez mais destaque. Todos esses quadros são premiações conquistadas em concursos nacionais e até internacionais que avaliam a qualidade da cachaça. Essas medalhas são estampadas na garrafa e ajudam a agregar valor ao produto para uma abertura de mercado mais fácil num setor tão concorrido e promissor ao mesmo tempo. O fechamento temporário de bares e restaurantes alavancou as vendas. A exportação chegou a 29% de aumento no país no ano passado. As premiações de concursos, ela acaba sendo como um atestado de qualidade e de força comercial da marca. A gente acaba crescendo de 20% a 30% por ano. Nas vendas, isso a gente acabou conquistando novos pontos de venda. A venda online contribuiu muito para isso. Para divulgar ainda mais o produto feito no estado, foi criada a Câmara Setorial da Cachaça Paulista, órgão ligado à Secretaria de Agricultura de São Paulo, para reunir produtores e organizar estratégias para o setor. A gente tem produtos aqui de qualidade superior a produtos importados, a gente tem cachaças aqui de excelentes qualidades, a gente tem uma variedade de possibilidades de madeiras diferentes que outras bebidas não têm, né? Então a gente está entrando numa curva ascendente por conta do melhor entendimento, a informação está circulando melhor para as pessoas. O Paulo passou a consumir cachaça com mais frequência recentemente e está até ficando mais exigente. Já tem uma coleção com 160 rótulos e está sempre buscando novidades. Eu comecei essa paixão por um amigo meu, que eu gosto de tomar uísque, todo final de semana uma dosezinha, falou, prestigia uma coisa brasileira, prestigia a cachaça, é nossa, não é deles, prestigia. E eu comecei a comprar e fiquei um apaixonado. Pelas madeiras, pelo gosto, pelo sabor, por tudo. Ele é cliente do Marco, que trabalha com vendas de cachaça online. De uns anos para cá, a cachaça vem tendo assim, uma qualidade muito, muito grande, né, do que era antigamente para hoje, né? Então a gente até vive uma luta bem grande para tirar esse nome pejorativo da cachaça, né? É uma luta nossa de produtor, do empresário, mas a maioria das cachaças que eu tenho tem premiação mundial, né? Então é um destilado está se comparando aos melhores destilados do mundo hoje, né? E a gente encerra o Brasil TV de hoje falando sobre o nascimento das tartarugas na Amazônia, em São Francisco do Guaporé, no interior de Rondônia. Isso mesmo, começou a eclosão das tartarugas da Amazônia em São Francisco do Guaporé, um verdadeiro fenômeno da natureza. E olha só, esse ano com uma ótima notícia. A expectativa da ONG Ecovale, que faz esse trabalho de preservação das tartarugas, é o nascimento, gente, de 12 milhões de filhotes. Um recorde em 23 anos de trabalho. Esse ano a chuva contribuiu e muito, na realidade a falta da chuva, né? Porque não tem chovido lá na região e aí o rio Guaporé está um pouco seco. O que isso significa? Tem mais areia e elas conseguem sair com essa areia seca dos ninhos por conta própria. Não é necessário a ajuda dos servidores da ONG Ecovale e também de voluntários como nos anos anteriores. Só especificando para vocês, o rio acabava enchendo com excesso de chuva e aí a água cobria a areia, elas não conseguiam sair
por conta própria. A Ecovale já registrou o nascimento de cerca de 200 mil filhotes e deve seguir aí até o início da próxima semana. A gente com certeza vai acompanhar esse espetáculo da natureza e trazer aqui os detalhes no Brasil TV. Gedeon Miranda, de Paraná. Coisa mais linda e cheia de esperança, né? O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã.